Olá pessoal, vamos aqui continuar com a nossa aula sobre território. Estava falando, algumas peculiaridades envolvendo o território, elas trazem um certo interesse para a gente do ponto de vista da ciência política, da teoria geral do Estado. E também a gente tem que ter um certo bom senso na apuração das informações para diferenciar daquilo que é ciência, daquilo que é senso comum. Por exemplo, no senso comum, as embaixadas elas são vistas como um território do Estado num Estado estrangeiro. Como assim? Então, a embaixada norte-americana no Brasil é um território norte-americano no Brasil. A embaixada brasileira na Itália é um território brasileiro na Itália. E não é bem assim, né? Sobre as embaixadas, a Convenção de Viena, ela vai falar das embaixadas, do regulamento das embaixadas, qual o tratamento deve ser dado à embaixada. E nesse artigo 22 da Convenção de Viena se estabelece o seguinte: os locais da missão são invioláveis. Os agentes do Estado acreditado não poderão neles penetrar sem o consentimento do chefe da missão. Traz nesse artigo 22, inciso 1º, a inviolabilidade da embaixada, que é a regra básica da diplomacia internacional, é a regra básica da sistemática das embaixadas. A embaixada, o local onde funciona a embaixada, é um local inviolável. É um local inviolável. Ninguém pode entrar na embaixada sem autorização do embaixador, sem autorização da estrutura administrativa daquela embaixada. Os agentes do Estado, como diz o 22.1, os agentes do Estado acreditado não poderão nelas penetrar sem o consentimento do chefe da missão. Em outras palavras, agentes brasileiros não podem ingressar no interior da embaixada norte-americana sem a permissão, sem a autorização do embaixador norte-americano. Essa é a regra básica, a regra de ouro da embaixada, né, do funcionamento de uma embaixada. A gente fala em Estado acreditado e acreditante. Muito importante lembrar disso. O acreditante é aquele que envia o embaixador. O acreditado é aquele que recebe. Então, nesse exemplo, Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. O Brasil é o acreditado. Então, os agentes brasileiros, os agentes do Estado acreditado, não poderão ingressar na embaixada sem autorização do embaixador. E os Estados Unidos é chamado Estado acreditante. O 2. O Estado acreditado tem a obrigação especial de adotar todas as medidas apropriadas para proteger os locais da missão contra qualquer intrusão ou dano e evitar perturbações à tranquilidade da missão ou ofensas à sua dignidade. Ou seja, não basta o Brasil respeitar e não adentrar no interior da embaixada estrangeira aqui. Além disso, o Brasil tem que dar segurança para que aquela embaixada do Estado estrangeiro não sofra intrusão, não sofra danos, não sofra ofensas à sua dignidade. Então, o Brasil, por exemplo, tem que evitar com que brasileiros ou outras pessoas ingressem sem permissão dentro da embaixada americana. O Brasil ele tem que evitar com que outras pessoas provoquem danos à embaixada americana. O Brasil tem que proteger que a imagem da embaixada ela não seja prejudicada. Então, seriam essas as obrigações que o Estado acreditado tem. Ou seja, não é só ele respeitar o espaço e não invadir. Além disso, ele tem que dar toda uma segurança para o funcionamento daquela embaixada. Uma situação bem curiosa aconteceu alguns meses atrás em relação a isso, né? No Brasil, em relação à embaixada venezuelana. Em virtude de uma política internacional, inclusive bem polêmica, que o Brasil adotou em relação à Venezuela, em relação ao governo do Nicolás Maduro, um grupo de venezuelanos aqui no Brasil tentou tomar o prédio da embaixada venezuelana aqui no território brasileiro
sob o argumento, sob o fundamento de que o governo legítimo não seria o governo de Maduro, seria o outro governo, né, do Guaidó. E aí isso gerou, do ponto de vista da diplomacia internacional, uma situação bem complexa aqui no Brasil. Muitos diplomatas, por mais que sem julgar, sem querer julgar a validade ou não do governo de Guaidó ou governo de Maduro, mas muitos diplomatas alegaram que o Brasil feriu sim essa regra da Convenção de Viena, porque apesar do Brasil não reconhecer o governo Nicolás Maduro como um governo legítimo, mas o Brasil deveria ter, pela sua obrigação da Convenção de Viena, resguardado, protegido a embaixada venezuelana naquela situação. Né? Então, uma situação bem interessante, bem curiosa, e mais uma situação polêmica atual que perpassa pela vida política brasileira. Enfim, e o 3 diz: os locais da missão em mobiliário e demais bens neles situados, assim como os meios de transporte da missão, não poderão ser objeto de busca, requisição, embargo ou medida de execução, que são medidas judiciais. Nenhuma medida judicial, não pode acontecer nenhuma medida judicial para atacar o patrimônio da missão diplomática, da embaixada. Então, gente, assim, são uma série de garantias que a embaixada vai ter e que são extremamente importantes do ponto de vista da diplomacia internacional. Além disso tudo aí, existe a imunidade diplomática. Os agentes da missão, no exercício de suas funções, eles têm imunidade pelos eventuais crimes que cometam. O embaixador e sua família, por sua vez, eles têm imunidade total. Imunidade total pelos seus atos. Significa dizer que qualquer crime que o embaixador ou sua família também, cometa em solo brasileiro, por exemplo, não se aplica à lei brasileira. Então imagine a seguinte situação, uma situação real que aconteceu algum tempo atrás, alguns anos atrás, em Brasília. Um embaixador de um estado da Ásia, ou foi África, esse embaixador, ele se envolveu numa polêmica muito grande aqui no Brasil. Num determinado fim de semana, uma criança, ela foi molestada sexualmente numa piscina de um clube lá em Brasília, de um clube de alta elite, claro. Um homem estava exibindo suas partes íntimas, né, seus órgãos genitais para a criança. A família, percebendo aquela situação, chamou a polícia, o indivíduo ele foi conduzido até a polícia e lá foi averiguado, foi confirmado que ele era um embaixador de um estado. No mesmo momento ele foi liberado, ele não pôde ser preso pelo Estado brasileiro, porque ele tem imunidade diplomática total. Muitos podem achar injusto, porque é uma situação que comove bastante, é uma situação bem dura, bem difícil. Poxa, o indivíduo estava em exercício de sua função. Ele comete um crime gravíssimo, molestando uma criança, e mesmo assim é livre, isso é injusto. Mas a gente tem que entender um pouco do contexto do surgimento dessa história da imunidade diplomática. A imunidade diplomática, ela surgiu há muito tempo atrás, também prevista na Convenção de Viena, para meio que garantir, para dar uma segurança maior ao exercício da diplomacia. Era muito comum, né, a diplomacia, as funções de embaixador, elas surgiram por volta da Idade Média, Idade Moderna. E naquele momento, os reis, eles chamavam para suas cortes, né, para o castelo, para ali viver, os representantes de vários estados com quem eles tinham parceria, com quem eles tinham amizade. Então imagine lá no castelo do rei em Londres, viviam representantes da Espanha, representantes da Alemanha, representantes da França, de vários locais, né? Enfim, era muito comum que, com a oscilação do humor e das alianças entre os estados, que o primeiro a pagar com sua vida, com sua integridade, eram os embaixadores. Então era uma profissão de muito risco, apesar de ser uma profissão que tinha muito acesso a elite, diríamos assim, né? Tinha um certo prestígio, mas era uma profissão extremamente perigosa, porque se de repente os estados declarassem guerra, o embaixador
era o primeiro a ser preso, era o primeiro a ser morto, porque era considerado espião, porque era imputado a ele um crime que ele não cometeu. Resumindo a história, criou-se o Instituto da Imunidade Diplomática para fazer com que os embaixadores realizassem as suas funções de representação dos seus estados e com isso tivesse uma certa garantia. Nesse exemplo que eu dei a vocês, o indivíduo, obviamente, não vai ficar impune. Ele cometeu um crime comum. A investigação, os fatos serão enviados para o seu país de origem. E lá ele vai receber a punição pelo seu país de origem. O Brasil, nesse caso, ele não é obrigado a continuar com aquele embaixador, aceitá-lo de volta. Ele pode sim exigir a retirada do embaixador daqui, né, se cometeu um crime. Ele exige a retirada e ele também solicita a punição. O que ele não pode é o próprio Brasil investigar e fazer aquela punição por aquele crime. Ele não pode fazer a punição por esse eventual crime praticado. Então, essa é a ideia da imunidade. Então, só para a gente resumir, o que a gente tem que falar sobre embaixada é de ratificar que a embaixada ela não é um território estrangeiro incrustado num país. Ela não é o território do Estado acreditante incrustado no Estado acreditado. A embaixada norte-americana, a embaixada cubana, a embaixada espanhola, aqui localizada aqui no Brasil, e todas elas são localizadas na capital brasileira, porque a embaixada ela tem uma função de representação política. As embaixadas elas não são territórios, como eu estava falando nesse exemplo, não são territórios dos Estados Unidos, de Cuba ou da Espanha no solo brasileiro. Não são, porém esses locais eles têm sim uma proteção, são invioláveis. Como eu estava falando, a embaixada ela é uma representação. O embaixador cubano aqui no Brasil é como se fosse o próprio presidente cubano aqui no Brasil. Ele merece o mesmo tratamento, merece o mesmo respeito. O embaixador britânico aqui no Brasil é como se fosse a própria rainha aqui no Brasil, merece todo esse tratamento. As embaixadas eles têm essas funções de relacionamento político. Já para as demais funções, como retirada de passaportes, como registros de nascimento feito no exterior, essas demais atribuições são realizadas pelos consulados. É por isso que no Brasil, por exemplo, nós temos um consulado americano, só para dar um exemplo, um consulado americano. Temos um consulado americano em Recife, temos um consulado americano no Rio de Janeiro, temos um consulado espanhol em Fortaleza. Então, consulados são repartições que tem uma função mais administrativa, enquanto a embaixada uma função política, né? E um único embaixador, enquanto cônsul pode ser mais de um. Entenderam? Então essa é a ideia. Continuando em relação a essas peculiaridades, mais um ponto importante a gente tem que falar, que é o Instituto da Passagem Inocente. Esse Instituto da Passagem Inocente vem regulado num documento um tratado internacional chamado de Código de Bustamante, bastante antigo inclusive, e a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, Convenção de Montego Bay. E o que seria esse Instituto da Passagem Inocente? Primeiro, vamos ler aqui o que é que diz o Código Penal a respeito dos crimes cometidos no estrangeiro. Artigo 5º, parágrafo 2º. É também aplicável à lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, e estas em pouso ou mar territorial do Brasil. Então, retornando àqueles conceitos de território em sentido real e território em sentido ficto. Território em sentido real, nós temos o solo, subsolo. Nós temos o mar territorial, nós temos a plataforma continental, que é o solo do mar, e nós temos o espaço aéreo. Os territórios em sentido ficto ou por extensão, nós temos as embarcações e aeronaves. Embarcações brasileiras e aeronaves brasileiras. Se forem públicas, onde estiverem, são território brasileiro. Se forem privadas, só serão território brasileiro quando estiverem em águas brasileiras ou águas internacionais para navios
e espaço aéreo brasileiro ou espaço internacional para aviões. Se tiverem em espaço aéreo do Estado estrangeiro ou mar do Estado estrangeiro, aí não se aplica mais a lei brasileira. Ok. O Código Penal, no parágrafo 2º do artigo 5º, traz também a regra inversa. Como assim, Jânio? Se um navio estrangeiro estiver no mar brasileiro ou no porto brasileiro, se um avião estrangeiro estiver no espaço aéreo brasileiro ou já pousado no solo brasileiro, aplica-se a lei brasileira em seu interior sem restrição. É essa a ideia trazida pelo Código Penal no artigo 5º, parágrafo 2º. Porém, pelo Instituto da Passagem Inocente, regulado no Código Bustamante e nessa Convenção de Montego Bay, há algumas situações em que o Brasil, mesmo tecnicamente podendo aplicar esse artigo 5º, parágrafo 2º, o Brasil não o aplica. Deixa eu aqui citar alguns exemplos esses até que a gente, nos primeiros dias de aula, a gente exercitou em sala de aula. Imagine um navio de bandeira inglesa. O navio ele é de pavilhão inglês, ele é registrado na Inglaterra. Então, oficialmente, é um navio inglês. Esse navio ele é privado. Esse navio britânico, ele sai de Portugal, a origem dele sai de Portugal com destino à Argentina. Quando passava pelo mar territorial brasileiro, um argentino e um inglês se envolveram num crime e mataram um marroquino. Então você tinha um argentino e um inglês matando um marroquino quando estavam em mar brasileiro. Pela regra do Código Penal, o Código Penal diz o seguinte: é também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronave ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, o caso que a gente está discutindo, achando-se aqueles em pouso no território nacional em voo no espaço aéreo e estas em porto ou mar territorial brasileiro. Pelo parágrafo 2º do artigo 5º, a resposta é simples. A gente responde o seguinte: bem, onde aconteceu esse crime? Foi no mar brasileiro. Esse navio estrangeiro, ele é público ou privado? Privado. Ah, então aplica-se a lei brasileira. Porém, pelo Instituto da Passagem Inocente, a lei brasileira pode não ser aplicada se acontecer uma dessas situações aqui. O Código de Bustamante, essas regras do Código de Bustamante, se aplicam para as aeronaves. A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, a Convenção de Montego Bay, obviamente, aplica-se aos navios. Então, quando envolver situação que envolve crimes acontecidos a bordo de navios estrangeiros privados, a gente observa a Convenção de Montego Bay. Quando se trata de situações que envolvam aeronaves estrangeiras privadas de passagem, a gente aplica o Código Bustamante. Então vamos ler aqui, primeiro, para resolver esse nosso exemplo, a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, a Convenção de Montego Bay. Olha o que é que diz. Só se aplicará a lei brasileira, somente se aplicará a lei brasileira, nesse exemplo que a gente viu. Recapitulando, qual era o exemplo? O navio era britânico, saiu de Portugal com destino ao Brasil e com destino à Argentina, e no mar brasileiro, um britânico e um argentino mataram um marroquino. Qual a lei a se aplicar? Não aplica-se a lei brasileira, exceto quando esse navio estiver de passagem, exceto se o crime ali cometido trouxer consequências para o Estado. Olha, tem alguma consequência para o Brasil em virtude desse crime. Aí aplica-se a lei brasileira. 2. Ou perturbar a paz brasileira. Se perturbar a paz brasileira, aplica-se a lei brasileira. 3. For requisitada a assistência das autoridades brasileiras. Aconteceu o crime, a Marinha acionada. A Marinha foi mobilizada. Aí aplica-se a lei brasileira. Ou 4. Se tratar de um crime de tráfico ilícito de drogas. Entendam, a gente está falando aqui de um navio que está de passagem. O destino não é o Brasil. Saiu de um local, nesse nosso exemplo de Portugal, com destino à Argentina. Só que teve que passar pelo mar brasileiro.
O crime acontece quando esse navio está de passagem no mar brasileiro. Não aplica-se a lei brasileira, apesar do que diz o parágrafo 2º do artigo 5º. Não aplica-se a lei brasileira, exceto se o crime trouxer consequências para o Brasil, perturbar a paz do Brasil, for requisitada assistência das autoridades brasileiras ou se for um crime que envolva tráfico ilícito de drogas. Nessas 4 situações, se acontecer uma dessas 4 situações, esse navio que estava fazendo a passagem pelo Brasil e acontece um crime quando está no Brasil, aí sim é que se aplica a lei brasileira e o Brasil vai intervir nessa situação. Porém, se não trouxer consequência para o Brasil, se não perturbar a paz, se nenhuma autoridade brasileira tiver sido solicitada assistência e se não for um crime de drogas, a gente não aplica a lei brasileira. Ok? Mesmo o crime tendo acontecido em mar brasileiro. Mais uma vez ressaltando. Essa é a regra, né? Esse é o regramento que vem na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar e que fala da passagem inocente em relação às embarcações. O que é a passagem inocente? Passagem inocente é quando um navio, um avião passa pelo nosso território, mas ele passa pelo nosso território sem causar impactos. Quando ele passa sem causar impactos, não se aplica a nossa lei. Essa é a ideia. Então, mesmo que tenha acontecido um crime nesse navio privado, quando ele passava, ele estava apenas de passagem, o destino não era o Brasil, ele estava apenas de passagem, o crime acontece nesse navio, não aplicamos a lei brasileira. Se não tiver consequências para o Brasil, se a paz brasileira não for afetada, se não for pedida assistência às autoridades brasileiras e se não for um crime de tráfico ilícito de drogas. Então essa é a ideia em relação à passagem das embarcações. Agora, se o destino final era o Brasil, a história é outra. O destino final dessa viagem ao Brasil aplica-se exatamente a regra do artigo 5º, parágrafo 2º do Código Penal. Okay? Já em relação aos aviões, aplica-se o regramento ainda do Código Bustamante, porque não há uma convenção específica para aviões atualmente, e não se aplica a lei brasileira se aquele fato não afetar a paz brasileira ou se não envolveu nenhum habitante brasileiro. Imagine no exemplo, um avião que sai da Argentina com destino aos Estados Unidos. O destino não é o Brasil não faz parte do destino. Quando sobrevoa o Brasil, acontece um crime. Olha, não vai aplicar a lei brasileira, exceto se afetar a paz do Brasil ou exceto se envolver algum habitante do Brasil. Habitante do Brasil, prestem atenção. Uma pessoa que mora no Brasil. Pode ser que ele seja um brasileiro, pode ser que ele seja um estrangeiro radicado, residente no Brasil. Estrangeiro que reside no Brasil. Então era um paraguaio que morava há anos no Brasil, saiu ali na região sul, ele saiu da região sul onde ele morava, foi para a Argentina para pegar um avião com destino aos Estados Unidos. O crime aconteceu, envolveu ele esse crime quando sobrevoava o Brasil, o avião. Aí, de acordo com o Código Bustamante, aplica-se sim a lei brasileira. Aí vai ter que aplicar a lei brasileira. Uma pergunta interessante que vocês podem estar fazendo agora é a seguinte: Jânio, nesses casos de passagem inocente, então, quem é que vai punir por esse crime? Vamos responder aquela questão do primeiro dia de aula? Quem é que vai responder por esse crime? Quem é que vai punir por esse crime? Então imagina aquela situação. Um navio de bandeira inglesa, pavilhão inglês, saiu de Portugal com direção à Argentina. Quando estava passando pelo mar brasileiro, um inglês junto com um argentino mataram um marroquino. Qual a lei que se aplica nesse caso? Quem é que vai punir? O Marrocos? A Argentina? A Inglaterra? Portugal? Se não incorrer em nenhuma dessas situações da Convenção de Montego Bay que vocês viram aí, onde se torna obrigatória a participação do Brasil, quem deve aplicar a lei, quem deve punir, investigar e punir esse fato, é a autoridade da origem da embarcação ou do avião. Da origem que eu falo não é de onde ele partiu, da origem é do local onde ele é registrado. Ele é um navio registrado de bandeira inglesa, então é a Inglaterra.
Ele é um avião de bandeira de registro argentino, então é Argentina. Então, é o local onde aquele avião ou onde aquele navio privados são registrados, onde de onde eles têm a sua bandeira. Se eles é inglês, mas saiu de Portugal, isso não quer dizer nada, só a origem dele. A lei que se aplica é a lei do seu registro, a lei de sua bandeira, do seu pavilhão, ok? Então pronto, gente. Com isso a gente encerra mais essa etapa de território, falando dessas peculiaridades, ok? Um forte abraço e até já!